ok? Agora, a mãe pode simplesmente se recusar a informar. A mãe pode dizer, não, não quero informar ou não sei informar. Aí ela vai assinar a declaração negativa e isso encaminhado para o juiz também. E o juiz vai verificar se manda ou não para o Ministério Público para entrar com ação de investigação de paternidade. Tá bom? Então, no caso de recusa do pai também, o suposto pai informado, se ele se recusar, também cabe ao juiz encaminhar isso para o Ministério Público para, se for necessário, se for possível, entrar com ação de investigação de paternidade. Elementos do registro de nascimento, eu quero olhar com vocês que isso aqui é só leitura fácil e é igual em todos os estados e na lei federal. Importante aqui para nós, em Santa Catarina, o endereço dos pais tem que ser completo. Isso trouxe no Código de Normas de forma expressa que é preciso endereço completo. Então, muito cuidado, quando o endereço é completo, inclui até o CEP. Né? Então, observem isso na prova. O endereço completo tem que contar também com o CEP. Tá bem? Eles não falam por quê, não apresentam um motivo, então não corram risco. O CEP vai ser aqui um dos elementos do endereço completo. E aqui, gente, bem rapidamente sobre nome. Gente, o nome, nós temos aqui como... nós já falamos que a filiação hoje ela é estabelecida no registro de nascimento apenas como uma informação a respeito do estado civil da pessoa que foi registrada. Antes, o objetivo era outro. Antes, nós tínhamos a menção dos pais e dos avós como o estabelecimento da circunstância familiar em que essa criança nasceu. Tá? Então, na verdade, a gente estava incluindo uma criança num seio familiar quando fazia o registro antes da Constituição de 88. Inclusive porque mencionávamos nesse registro o estado civil dos pais e se o filho era legítimo ou ilegítimo. Para falar que é legítimo ou ilegítimo, eu tenho que analisar a circunstância familiar. Então, é a inclusão de um cidadão ali naquela família. Hoje, em função... Por que nós não podemos discriminar? Em função do preconceito, da discriminação, etc., mas também porque a visão de mundo mudou e hoje olha-se para o indivíduo. Então, eu não insiro, não vejo as circunstâncias familiares desse indivíduo para que eu faça o registro do seu nascimento. Eu não tenho que saber o estado civil dos pais, porque uma coisa é filiação, outra coisa é estado civil dos pais. Nada a ver, não existe mais essa ligação necessária, apesar da presunção de paternidade por casamento ou por união estável. Ia perguntar, Fábio? Então, o que acontece? Agora, com a Constituição, não se pode mais discriminar, então eu estou olhando um indivíduo e o seu direito de exercer, né, esse direito de ter uma família. Então, o Estado tem que facilitar para que esse indivíduo esteja numa situação familiar, mas é direito dele e é vontade dele. Se não for, ele não tem que estar inserido numa família para que ele tenha garantidos todos os seus direitos fundamentais. Tá? Então, eu olho para o indivíduo e o objetivo da formação familiar hoje, que hoje tem como amálgama ali não só o casamento como era antes, mas uma relação de afeto voluntária. Por que voluntária? Por que isso mudou? Porque agora, com a lei do divórcio, todos os facilitadores, e o último aí foi a emenda 66, né? Como é que é? É a emenda 66, dizendo que, facilitando todas as regras do divórcio, e agora a gente está caminhando para o divórcio unilateral. Então, todos esses facilitadores, eles estão no sentido de propiciar a autonomia da vontade, de não permitir que alguém se mantenha casado, se mantenha no seio familiar, sem que tenha vontade de estar. Não é? E essa vontade não tem que ser recíproca, a vontade é minha, eu não quero estar nessa família, todo mundo pode querer, mas eu não sou obrigada a querer. Entenderam? Então, aí está a amálgama então, de uma relação familiar é o afeto. Não existe no afeto, não existe entre todas essas pessoas uma família. Se saiu um membro dessa família, não necessariamente essa família foi desmantelada. Né? Existe ainda uma família ali. Então, hoje nós temos como amálgama o afeto e não necessariamente casamento, conjugalidade. Não é isso? Então, gente, olhando para isso, o nome hoje, ele é um requisito, ele tem como requisito não pegar uma pessoa e falar assim, essa pessoa é da família tal com a família tal, é a união da família Fidelis com a família Lima. Antes era esse o objetivo. Hoje não. Hoje eu tenho a Márcia, prenome que é esse prenome é o fundamental para a minha identificação, né?
E o meu sobrenome me liga aos meus ascendentes, mas não necessariamente a relação familiar com os meus ascendentes. Ele propicia que eu tenha o direito de usar o sobrenome das pessoas que figuram na minha filiação. Não necessariamente os meus genitores, como era antes. Tá? Então, todas as pessoas que figuram ali no campo de filiação, que compõem o estado civil de filiação do registrado, o sobrenome dessas pessoas, eles podem compor o nome do registrado. Ou seja, existe o direito igualitário de utilizar o sobrenome de todas as pessoas que estão no campo da filiação. Tanto pai biológico, adotivo, socioafetivo. O filho tem o direito de exercer, de incluir no seu nome o sobrenome de todas as pessoas que estão no campo de filiação. Isso para responder que todo mundo tem dúvida em relação à inclusão do sobrenome do pai, da mãe, socioafetivos, no sobrenome do filho. Sim, os direitos são totalmente iguais. Tá? Os efeitos dessa filiação, eles são idênticos, independente da origem da filiação. Mas voltando aqui ao nome. Nós falamos no iniciozinho, não sei se vocês lembram, que o nome é o único elemento obrigatório de um registro de nascimento, obrigatório sine qua non. Tá? O que eu quero dizer com isso? Nós temos os elementos do registro de nascimento enumerados, né? A gente viu ali vários. Se porventura eu encontrei um menor abandonado, tá? Eu não sei que dia que nasceu, eu não sei onde nasceu, muito menos quem são os pais, os avós, etc. Onde nasceu, não sei nada disso. Então, tudo isso, de fato, são circunstâncias ignoradas. Vocês concordam comigo? Aí, essa pessoa que tem todos esses elementos ignorados não vai ter um registro de nascimento? Porque não se sabe de onde ela veio, para onde ela vai? Não. Ela tem o direito de ter um registro de nascimento. Só que eu não vou inventar informações. Então, esses outros dados, eles são ignorados. Mas o nome é obrigatório. Sem o nome, como que eu vou fazer um registro de nascimento? Então, na pior das hipóteses, se inventa um nome para essa pessoa. Aí eu conto um caso bem rapidinho aqui, a respeito do único morador de rua que tinha até pouco tempo na cidade onde eu sou titular do cartório. Ele apareceu de uma vez adulto na cidade e ele é o xodó da cidade inteira. Ele não é morador de rua, ele é morador de todas as casas da cidade. Então, só que ele não tem discernimento quase nenhum, ele é praticamente totalmente incapaz. E ele tem assim, uma autonomia muito grande, ele anda de uma cidade para outra, quilômetros e quilômetros. A gente encontra assim, 2 cidades para frente, ele está andando pela estrada. Sem camisa, não põe camisa de jeito nenhum, e de calça não põe short de jeito nenhum. Sabe umas coisas assim, totalmente incapaz, cheio dessas manias, dessas coisas só dele. Qual que é o seu nome? Um dia é José, outro dia é João, outro dia não sabe o que é nome, outro dia não sabe falar, outro dia não responde, e assim vai. Aí, apelidaram ele de Bira na cidade. Tá? Já contaram a história de que ele era caminhoneiro, teve um acidente, a família inteira morreu, e aí ele foi para a cidade porque ele ficou doido por causa da perda da família, enfim. Mas ninguém sabe disso não. Apareceu lá. Só que aí, esse mocinho foi atropelado numa dessas andanças dele pela rua. Já quase morreu. Como que nós vamos internar essa criatura no hospital sem um registro? Quem que é esse menino? Aí o que acontece? Correndo lá no juiz, dá aí um mandado judicial, vamos fazer o registro desse moço, porque aí eu faço o registro, faz a identidade, e ele tem, claro, socorreram, mas tem que fazer a ficha, tem que cumprir aí esse requisito do hospital. Então fez o registro, só que ninguém sabe nada, muito menos o nome, e ele é adulto, então teve toda uma vida aí para trás. O que o juiz fez? Não é Bira? Ubirajara de Jesus. Mais nada. Mais absolutamente nada. Todos os demais dados ignorados. Mas é um cidadão. Ele agora é o Ubirajara de Jesus, que pode se internar, que pode tratar dos dentes, que pode morar em todas as casas se ele quiser, pode fazer parte, como faz, da família inteira, de todas as famílias da cidade. Tá? Ele é o xodózinho de toda a família. Mas, enfim, o Bira está lá e ele se chama Ubirajara de Jesus, é seu único estado civil e vai ser para sempre. Ninguém vai saber nunca as outras informações e não se vai inventar, né? Então, nome é o elemento designativo do indivíduo e fator de sua identificação na sociedade. O nome integra a personalidade, individualiza a pessoa e indica, a grosso modo, a sua procedência familiar. Apesar do Caio Mário ter falado que indica a procedência familiar, só nesse ponto aqui, e o Caio Mário falou isso há muitos anos atrás, nesse ponto aqui que está desatualizada
a definição dele, porque não indica procedência familiar, indica, na verdade, a descendência, a ascendência, no caso. Não a procedência familiar, mas quem são os ascendentes, quem são as pessoas que compõem aí o estado de filiação do registrado, tá bom? Mas essa foi a definição de nome mais completa que eu